EMAI terceiro ano, atividade 10.1 da página 56. Nessa atividade, estudaremos sobre ordem crescente e decrescente. 1. Carlos e André sortearam alguns números: 230, 112, 246, 104, 120, 250, 200, 208, 296 e 118. Escreva-os em ordem crescente. Toda vez que vocês verem a palavrinha crescente, crianças, imaginem que é o processo que está acontecendo com vocês de crescer, ou seja, quando começa do menor e vai para o maior. A ordem crescente é assim, começa do menor e vai para o maior. Ela está crescendo. Se eu quero saber a ordem crescente do menor para o maior, já sei que é do menor para o maior, eu tenho que procurar aqui o menor número. Vejam que todos eles têm 3 algarismos. Olhem, o 230 tem 1, 2, 3 algarismos. 112, 1, 2, 3 algarismos. Vejam que todos têm 3 algarismos. Se tivesse algum desses números com 2 algarismos, eu já ia saber que ele era o menor, mas aqui todos têm 3. Bom, todos têm unidade, dezena e centena. Se eles tivessem 2, a gente estaria na dezena, mas não tem nenhum. Como todos têm 3, como que eu faço para saber qual deles é o menor? Eu vou colocar aqui alguns, só para a gente comparar e ter uma ideia, tá? O 230, o 112 e vou pôr o 104. A gente vai analisar esses aqui. Bom, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar, como todos têm 3 algarismos, eu vou olhar o número da frente, que é a centena. Por quê? Porque a centena equivale a 100. Ela é maior que a dezena, que é 10, que é maior que a unidade, que é 1. Então, eu vou olhar aqui no caso da centena, que é 100. Quem desses aqui, se eu quero saber o menor, quem que é o menor? O 2 ou o 1? Logo, eu vou descobrir que o menor é o 1. Deixa eu marcar aqui. 1, que está na centena, então equivale a 100. Então, eu já vou descartar o 230, porque eu sei que o 2 é maior que 1. Como os dois aqui são iguais, eu vou olhar o próximo número, que é a dezena. Por que a dezena e não a unidade? Porque a dezena é maior que a unidade, certo? E eu quero saber, nesse caso, quem é o menor. É isso que eu estou procurando. Então, aqui na dezena, eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 0, certo? Quem desses dois números é o menor? O 0. Então, entre esses dois algarismos, o 0 é o menor. Então, não preciso nem olhar o próximo número, porque se o 0 é menor, isso quer dizer que 104 é menor que 112. Ah, professora, por que você não olha a unidade? Olha, o 2 é menor que o 4. Sim, mas se eu olhar aqui a unidade, mas como a minha dezena já tem 10 aqui, ó, o 1, que aqui eu tenho 12, quem que é menor, o 12 ou o 4? O 4. Então, eu já descobri que o número menor aqui é o 104. Então, eu marco aqui um X no 104 e vou colocar o 104 aqui, ó, para eu já não esquecer. Sempre é bom marcar o número com X para você saber aquele que você já está anotando, tá? Bom, então, já descobri que o 104 é o menor número destes. Tudo bem? Até porque, ó, na dezena, o único que começa com 1 e tem o 0 na dezena é o 104. Nós temos aqui o 200, mas ele começa com 2, então já está descartado, tá? Então, agora, eu tenho que descobrir quem que é o próximo número menor. Bom, como eu já coloquei o 112 aqui, já dá para ter uma ideia, né? Mas eu vou colocar aqui o 118, tá? 118. Bom, para ficar mais fácil, vamos colocar todos que começam com 100, com a centena 1, tudo bem? Então, o 112 já tá, o 118 eu já coloquei, então agora falta o 120. Vou colocar o 120 aqui em cima. Bom, observem agora. Desses números agora, eu quero saber, já tirei o 104, depois do 104, quem é o menor?
Quando eu olho a centena aqui, eu tenho 1. Lembra que eu falei? Todos são iguais. Então, eu vou olhar o próximo, que é a dezena. Por que que eu vou olhar a dezena e não a unidade? Porque a dezena, ela é maior que a unidade. Então, eu vou olhar aqui a dezena para descobrir quem é o menor. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Quem que é o menor nesse caso? O 1, né? Vamos marcar aqui. Este e este. Como, nesse caso aqui, as duas dezenas são iguais, ó, 1 e 1, eu vou olhar a unidade. Nesse caso, eu olho a unidade. Se fosse aqui o 2, eu nem precisaria olhar a unidade, porque eu saberia que o menor seria o 1, mas como são iguais, eu vou olhar a unidade. Eu tenho aqui o 2 e o 8. Quem desses dois é o menor? O 2, tá? Ou você pode já olhar direto. Quem que é menor, o 12 ou o 18? O 12, né? Então, logo eu já descubro o quê? 112 é menor que 118. Então, eu vou marcar aqui. Deixa eu já marcar o 112. E já coloco aqui para não esquecer. 112. E depois o 112? Já ficou até fácil que a gente já colocou ali, o 118. E depois do 118, 120, né? Lembra que nós separamos os que começavam com 100? Por quê? Os que começam com 100 são menores do que os que começam... os que começam com 1 na centena, que representa 100, são menores do que os que começam com 2, que representa 200, porque 100 é menor que 200. Então, eu coloquei eles aqui para a gente descobrir os menores. Classificamos, ó, 104, 112, 118 e 120. Agora, eu vou marcar aqui os que já foram, para eu não esquecer. Tudo bem? Bom, feito isso, o que sobrou agora? Os números, onde a centena começa-se com 2, ou seja, com os 200. Vamos marcar todos eles aqui para a gente descobrir quem deles é o menor. Bom, vamos lá, crianças, analisarmos os números que começam com a centena com 2, certo? 200, e descobrir qual deles é o menor. Bom, tenho aqui, todos começam com 2. Nesse caso, eu vou ter que olhar o próximo número, que é a dezena, tudo bem? Eu vou marcar quem deles são os menores. Vamos analisar as dezenas, tudo bem? Temos aqui o 3, o 4, o 5, o 0 e o 9. Qual desses algarismos é o menor? Logo, eu já vou descobrir que o 0. Então, ó, nós ficamos entre o número 200 e o 208. Vocês já vão logo de cara falar, o 200 é menor, porque 00 é menor que 8, certo? Perfeito. Se tiver dificuldade de já ver logo assim, se olha para a unidade. Quem é menor? O 0 ou o 8? O 0. Então, logo já descobri que o 200 é o menor número daqui. E depois do 200, quem vai ser o próximo menor? O 208. Então, já vou marcar aqui 200. E já vou colocar o x aqui também para saber que esses algarismos já foram, que esses números já foram. Bom, agora vamos analisar os próximos. Continuando. Quem daqui da dezena é o menor? O 3, o 4, o 5 ou o 9? Logo de cara será o 3, né? Como não tem nenhum outro com a dezena 3, então logo eu já sei que o 230 é o meu menor número. Então, já vou marcar aqui e já vou pôr 230 aqui. Depois do 3, quem que é o menor? O 4. Então, logo o meu menor número será o 246. E depois, o 5. Então, depois, 250. E o que sobrou, por último, 296. Então, se vocês tiverem dificuldade de olhar e já descobrir de cara quem é o menor, para nós formarmos a ordem crescente, façam o que eu fiz, coloca os números um embaixo do outro e vá analisando. Começa sempre com da frente a centena, depois a dezena, depois a unidade. Se tivesse algum algarismo aqui, que tivesse só 2 algarismos, por exemplo, 23, logo de cara esse seria o menor, porque tem menos algarismo, tudo bem? E é importante que vocês vão fazendo o xizinho nos números que vocês já marcaram, para que vocês não se confundam, não se percam, tá? Vamos para a próxima. B.
Agora é hora de você ajudar André a escrever os números que sorteou e em ordem decrescente. Percebam que aqui nós estamos falando de ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. É só você lembrar do processo que acontece com o lápis. O lápis, ele começa grande. Conforme vocês vão apontando o lápis, ele vai diminuindo. Ou seja, o lápis acontece o processo decrescente. Ele começa do maior e termina no menor. Diferente de vocês, crianças, que começam do menor e vai crescendo. Por isso que vocês crescem, porque vocês estão em processo de ordem crescente. Então, vamos analisar aqui os números. 240, 116, 238, 102, 134, 250, 200, 210, 298 e 128. Bom, todos eles têm 3 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu vou ter que analisar a centena, dezena e unidade, porque todos têm 3. Se tivesse algum aqui com 4 algarismos, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o número 1000, como o número 1000 ele tem 4 algarismos, ele seria o meu maior número. Mas como eu não tenho nenhum aqui que tem o milhar, todos começam com a centena, então eu vou ter que analisar todos. Eu quero a ordem decrescente, ou seja, eu quero o maior número. Quem vai ser o maior número? Que começa com 2 ou que começa com 1? Logo, o que começa com 2 vai ser o meu maior número. Então, eu vou marcar aqui só para saber, ó, 240, 238, 250, 200, 210, 298. Todos eles começam com a centena 2. Então, eu vou olhar agora o próximo. Lembra que eu falei? Vou olhar a dezena. Aqui eu tenho 4, 3, 5, 0, 1 e 9. Desses números da minha dezena, quem é o maior? Logo, a gente consegue ver que o 9 é o maior. Então, o meu maior número vai ser o 298. Vou colocar um X, que esse já foi. Depois do 9, quem é o maior que nós marcamos? O 5, certo? Então, logo, o próximo número maior será o 250. Coloquem um X e marquem aí. Depois do 5, quem que vai ser o maior? O 4, logo, 240. Depois do 240, quem é maior? O 3, o 0 ou 1? O 3. Então, 238. É importante, crianças, que vocês façam de 1 em 1 para ter maior atenção e assim evitar o erro, tá? Então, aqui, ó. Agora eu tenho 0 e o 1. Quem que é o maior? O 1. Então, logo, o 210 é maior que 200. Depois, o 200. Bom, agora vamos analisar os algarismos, né? Os números que começam com a centena 1. 116, 102, 134 e 128. Todos eles começam com 1, então nós temos que olhar o próximo número, que no caso é a dezena. 1, 0, 3, 2. Bom, a gente pode até já olhar direto, ó, 16, 2, 34 e 28. Se tiver algum número igual, você pode olhar de 1 em 1 ou assim do jeito que nós fizemos, o jeito que você achar melhor, crianças. Então, aqui, 16, 2, 34 e 28. Quem deles é o maior número? Porque eu quero a ordem decrescente, né? O maior número será o 34. Então, logo, 134 é o meu maior número desses que eu estou analisando agora. Depois do 134, quem é o maior? 16, 2 ou 28? 28. Então, depois do 134, o maior número é o 128. Depois do 128, 116. E, por último, 102. Pronto, formamos a nossa ordem decrescente, que começou do número maior e terminou no número
menor. Bom, agora, crianças, vocês devem escolher 10 números, tanto desse quadro como do quadro anterior, que estava lá da cor roxa, e vocês vão colocá-los aqui em ordem o quê? Em ordem crescente, lembra? Aquele que vai crescendo. Então, se é em ordem crescente, vocês vão começar do número menor para o maior, tá? Então, podem dar uma olhada, escolher os 10 números, o que eu acho mais fácil vocês fazerem. Os números que vocês escolherem, vão anotando aqui, ó, por exemplo. Ah, vou escolher o 238. Anota em cima aqui, ó, tem espaço, né? Ou até embaixo, tanto faz. Ah, vou escolher lá do outro 112. Vão anotando os 10 números que vocês escolherem. Depois dos 10 números que vocês escolherem, vocês coloquem em ordem crescente, tudo bem?